Muito bem, pessoal, nós estamos aqui na nossa escola de adoradores e hoje eu estou com um convidado especial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos rítmicos, né? A importância deles para a nossa igreja, a importância deles no ministério da equipe de louvor. Hoje você vai ter essa oportunidade de receber esses ensinamentos. Mas antes, nós vamos para a nossa vinheta. Muito bem, gente, eu estou aqui com meu amigo Samuel. Samuel já trabalha com a gente aqui há bastante tempo. Praticamente o mesmo tempo do Cledi, né, Samuel? Isso aí. Já está aqui há praticamente 12 anos, né? 12 Isso anos. aí, pastor. Isso aí. Mas o Samuel, gente, ele é músico já bem mais tempo que isso, né, Samuel? Já Sim, toca sim. bateria há quanto tempo já? Pastor, já faz um bom tempo que eu sou músico. Eu comecei a tocar com uns 10 anos de idade. Primeira experiência de equipe de louvor foi aos 10 anos de idade, né? Então, põe aí, eu tô com 40 anos agora, põe aí 30 anos 30 tocando anos. aí, fazendo parte de equipe de louvor na igreja. É muito tempo, né? E conta um pouco da sua história. Você é músico desde os 10 anos, mas começou aonde? E o Samuel, pessoal, ele não é do Rio de Janeiro, né? Mas conta aí pra gente, Samuel. Então, pastor, eu sou pernambucano, né? De raiz. E, assim, os meus pais, né? Eles são evangélicos, são da Igreja Assembleia de Deus. Então, eu e meu irmão, quando a gente já nasceu um lar cristão, né? E o primeiro contato que a gente teve com música foi escutando os LPs, né? Da época que meu pai tinha. E eu lembro até hoje que, assim, eu era muito novo ainda, criança, e eu ficava escutando aqueles LPs, né? Legal. E na época que a gente escutava, tinha um baterista muito conhecido que ele gravava muito lá em Recife, era o Luizinho. Quem quiser conhecer a história do Luizinho tem no YouTube. A história do Luizinho, baterista do Embaixadores de Sião. Nossa, legal. E era muito legal porque, assim, o Luizinho é de uma época que assim, a bateria era uma coisa muito rara, né? No meio gospel, no meio cristão. Então, assim, ele depois dele fazer parte do Embaixador de Sião, as pessoas viram que ele tinha facilidade de gravar e tocar, então ele era muito chamado para gravar. Acredita-se que ele tem, assim, em termos de LPs e CDs, eu acho que tem mais de 1000 obras, assim, tocando. Então, eu não sabia que o Luizinho tinha tanta obra assim, não. Gravou muito lá em Recife, é um dos bateristas que mais gravaram lá. Então, assim, na época, como eu era muito novo, assim, criança, o que eu tinha de referência de música, assim, era o que mais me chamava a atenção nos LPs que meu pai tinha, né? Ele tinha os LPs do Embaixador de Sião também, e tinha outros também. Então, o que me chamava a atenção era a bateria. Então, eu pegava, às vezes, o pente, a escova, ficava batucando no sofá e acompanhando aquilo. E era algo muito interessante, né? Que eu ficava batucando e tentando acompanhar e já tendo aquele contato. E eu lembro que teve uma vez que minha mãe, ela chamava às vezes as amigas, quando terminava a igreja, o culto, ela chamava para ir lá em casa. E uma dessas vezes tinha uma irmã que era da Igreja Batista, lá perto de casa. E aí eles cantando em casa, me viu tocando. Aí disse, olha, eu acho que seu filho ele tem uma certa disposição, assim, predisposição para tocar. Eu acho que ele tem um talento. Ele acompanha certinho aqui a gente cantando e ele batucando aqui, fazendo. E às vezes eu fazia isso, às vezes acompanhava fazendo com a boca. Então, era muito legal, né? Para mim, eu achava muito interessante aquilo. Aí minha mãe pegou e uma dessas vezes, assim, depois dela ter ouvido essa irmã, ela teve uma vez que ela foi numa padaria, na casa de uma amiga, que aí tava o baixista dessa banda que tocava lá na Igreja Batista. E ela falou de mim e tal, aí ele disse, olha, leva lá seu filho para fazer um teste.
E aí eu tinha, acho que eu estava com 9 anos ainda, aí fiz um teste lá, sentei na bateria, vi o menino lá tocando, nunca tinha visto aquilo, né? Quando via, tá, a bateria muito diferente, né, naquela época, porque na Igreja Assembleia de Deus eu só via bateria eletrônica, né? Nossa, então, a bateria era uma coisa muito rara, só que você só encontrava bateria acústica na Igreja Batista, né? Uhum. E algumas igrejas congregacionais assim. Então, quando eu sentei na bateria e toquei, aí os meninos olharam assim e disse, aí ela, ô irmão Benito, o nome da minha mãe é o Benita, pô, pode trazer o seu filho para os ensaios aí, que a gente vai ficar treinando ele. Nossa. Aí tinha um menino lá, aí eu comecei a tocando nos corinhos, né, na hora da oferta, nos cultos da Igreja Batista. E aí foi minhas primeiras experiências com a equipe de louvor, assim. Então, e eu já vou emendar nessa questão, para eu perguntar para você, assim, quando você decidiu estudar o instrumento já na questão profissional, quando você percebeu, poxa, essa é o segmento que eu quero, é o instrumento que eu quero, mas eu quero me dedicar mesmo a esse instrumento, eu quero ser profissional nessa área. Quando é que você teve essa sacada aí? Eu acho que assim, existem coisas que a gente estando ali acaba nos levando para aquele caminho, né? Comigo foi muito assim, como eu tinha uma facilidade, assim, eu conseguia pegar rápido o que eu escutava dos LPs, e quando eu via alguém tocando bateria, tal, além do Luizinho, eu tinha um outro amigo que era baterista também, lá de Recife na época, o Misael Barros também. Eu tinha muita influência dele também tocando. Então, o grupo que eu tocava na Igreja Batista era o grupo Apocalipse. E aí eu lembro que quando eu tinha 12 anos, o guitarrista da banda lá, do grupo, ele disse, Samuel, você tem facilidade para tocar e eu acho que você está tendo uma oportunidade agora para crescer aí e desenvolver isso aí. Eu vou te levar para uma escola de música, vou levar lá, falar com o diretor para pegar e fazer o seu cadastro lá e você entrar numa escola de música. E eu nem sabia que existia essa coisa na época de colégio de música, estudar numa escola de música. Eu lembro que uma vez que ele me levou lá, aí fiz um teste e aí ele fez o seguinte, ó, a gente vai pegar, na época era Vale Transporte, eu vou comprar 60 vales, vai ser 20 vales transporte para você ir estudar e 40 vales vai ser para eu trabalhar, fazer minhas coisas. Legal. Aí o guitarrista, ele pegou e fez isso, e depois o tecladista começou a me manter nisso. O tecladista da banda também, depois de um tempo, ele entrou, né, o Amós, aí ele começou a investir em mim nisso aí. E aí eu fiz iniciação musical com 12 anos, aí eu fiz iniciação musical com 13 anos o preparatório, e com os 14 anos eu comecei a estudar num curso profissionalizante mesmo da escola. Aí foi até os 18 anos, né? Pô, você numa escola de música, né? Aqui no Rio de Janeiro é o Vila Lobos, né? Que você tem esse contato assim. Dentro da escola de música você tem contato com muita gente. Lá foi um ambiente que abriu portas para mim. Eu apenas entrei lá para achar assim, não, agora eu quero aprimorar mais o talento que Deus me deu, tal, para tocar melhor no grupo de louvor. Só que a gente não tem a proporção do que aquilo ali pode acontecer. Te levar, né? Isso. Aonde aí, pode te levar. Isso. Aí, com meus 15 anos, 15, 16 anos, eu já tocando, estudando e tal, eu tive a oportunidade para ir para a Comunidade da Graça, né? Porque o baixista, ele estudava lá também. Aí me viu tocando, disse, Samuel, vamos fazer um teste aqui, vou te levar para umas outras coisas. E aí, acho que foi abrindo portas para mim. O meu professor de bateria na época, ele pegou e falou, Samuel, eu lembro que eu estava na sala de aula, acho que no terceiro período de curso profissionalizante. Ele disse, Samuel, você já está há um tempo estudando comigo aqui, bateria, e apareceu uma escola de música para você... O diretor de uma escola de música aqui em Recife me perguntou se eu tinha algum aluno para indicar para estagiar como professor. E aí eu pensei em você. E aí foi a minha experiência também como professor de música, né? Nessa área de lecionar também, trabalhar
como professor. E aí, paralelo a isso, eu fui tendo outras oportunidades também para tocar. Entendi. E aí, pessoal, a gente está falando aqui um pouquinho da história do Samuel, é claro, né? Mas aí eu também quero emendar com outra pergunta, né? Como você percebeu, né, que precisava se aprimorar um pouco mais? Você foi ajudado por pessoas, né, para você ingressar num curso mais profissionalizante. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, que você já tocava em conjunto, né? E essa pergunta é muito simples para as pessoas, e é claro que a resposta já vai ser óbvia para vocês, mas eu quero que ele venha destrinchar essa resposta. Como é tocar em conjunto? Como é tocar com uma equipe, né? Com um grupo, né? Se você tem liberdade, ou você tem um segmento que você tem que fazer, seguir, uma ideia que você tem que seguir. Como é que é fazer o instrumento que você toca, a bateria, ela está junto com o conjunto, né? Fazer com que soe agradável para toda a equipe ali e também para as pessoas que estão ouvindo. Você tocar em conjunto é uma coisa que assim, não é de uma hora para outra que você aprende a saber como lidar, né? Porque, na verdade, quando a gente toca numa equipe de louvor, na verdade, a gente está ali, estamos em comunhão, né? Meio que o pessoal fala, às vezes, em diálogo, né? Uhum. Porque ali você tem que saber como comportar o teu instrumento. Geralmente a bateria tem a responsabilidade de criar a levada, né? De manter a levada na música, fazer as viradas e as frases, né? Nas passagens, por exemplo, de música, né? Primeira seção, estrofe, introdução, refrão, essas coisas todas, que é muito importante o baterista ele ter essa ciência, essa consciência que ele precisa, o papel dele, né? Qual o papel dele é importante dentro da equipe de louvor, né? Dentro do contexto de tocar junto. Eu lembro que assim, isso era uma coisa muito importante e me cobravam muito, porque às vezes eu tinha essa coisa de ficar disperso, né? De tocar e às vezes não estar sabendo o que está rolando ali e o que estava acontecendo ali entre a galera que está tocando, né? Isso na época que eu comecei a tocar e na minha primeira equipe de louvor na Igreja Batista, eu lembro que às vezes tem essa coisa da gente dispersar e a equipe de louvor, quando você está tocando junto, é muito importante isso, de você prestar atenção no que o outro está fazendo, combinar, né? Escutar as músicas para ensaio e tal. Então, isso é muito importante para quem é baterista, quem quer se envolver, né, na equipe de louvor, num grupo de louvor, entender qual o seu papel. Muitas vezes o seu papel, o principal papel do baterista é fazer a levada, né, na música, saber fazer os grooves e nas horas certas ele fazer a deixa, fazer as frases e tal, para que tudo fique muito claro, tanto para quem está lá na frente cantando, ministrando, como também para quem está tocando. Então eu quero aprofundar mais esse assunto, porque acho esse assunto muito importante, né? É porque a gente vê ultimamente, Samuel, muitos jovens assim empolgados, né? Tem muito jovem que escolhe o seu instrumento para seguir, né? Geralmente acontece assim. Comigo foi assim, eu escolhi a bateria, pessoal, em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi sempre a bateria. Mas eu vejo assim muitos jovens escolhendo assim, ou o violão ou a bateria. Geralmente é um desses dois instrumentos em primeiro, violão ou a bateria. Geralmente quando é o violão é porque a pessoa quer tocar guitarra, né? E a bateria. Mas assim, eu vejo, você até falou sobre isso, saber o seu lugar, né? No conjunto. Tem muitos jovens que eles escolhem o instrumento, né? Escolhem a bateria e querem fazer tudo acontecer num pequeno espaço da música, né? Num pequeno momento da música. Por exemplo, vou fazer essa virada e a virada parece que não tem fim e ele continua e a banda meio que some, desaparece e até a pessoa que está de frente ela desaparece. Então eu queria te perguntar
como é que a pessoa ela começa a ter essa ciência? Se ela precisa estudar sobre isso, se ela precisa estudar também não só a questão rítmica, mas ela estudar um outro instrumento, se você acha importante isso ou não. Como é que você vê essa questão? Porque hoje eu vejo muitos jovens assim, né? Cara, tu viu aquilo ali, aí vê um baterista fazendo uma coisa e acha que dá para repetir em todas as frases de música. Sim, sim. Né? Então, mas como é que você falaria para essas pessoas assim a questão dessa organização, né? Se seria bom também estudar um instrumento melódico ou não? Como é que funcionaria aí? O que acontece? Na época que eu comecei a estudar música, uma das coisas importantes, eu aconselho toda pessoa que quer ser um baterista, né? Seja homem ou mulher, às vezes tem meninas que também têm uma predisposição, querem ser bateristas e tal, e gostam. No geral, eu aconselho a ir para uma escola de música, assim, fazer um curso técnico em música, né? Aqui no Rio de Janeiro tem as FATECs que dão um curso técnico em música. Legal. A escola de música, ela abrange a tua visão a respeito de música. Você não apenas tem a visão apenas do teu instrumento, né? Legal. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo. A escola de música, ela me levou a entender a música além do que eu tinha que fazer ali, apenas o meu papel em relação à parte rítmica, né? E isso é muito importante, porque quando você começa a entender um pouco das funções dos instrumentos e como tudo se combinam para fazer, né, a composição musical, você tem uma visão muito mais ampla até do teu próprio instrumento, né? Tem coisas que assim, hoje eu tenho uma consciência maior a respeito disso, tanto que se, por exemplo, na época, às vezes, a respeito da música, quando a gente tem apenas a consciência do nosso instrumento, às vezes as pessoas que tocam outro instrumento falam uma coisa e pra gente parece que aquilo não é muito compreensível, né? Somente, por exemplo, para quem toca um instrumento harmônico, melódico, se chegar para um baterista, não, faz assim, assim, assado, se ele não tem uma consciência muito a respeito da música, e ele não tem essa coisa, às vezes, já trabalhada nele, de olhar assim e dizer, não, deixa eu prestar atenção no que a pessoa está falando. Entendi. Porque isso acontece muito. Principalmente adolescente. Quer tocar e quer virar e quer fazer, não, peguei agora hoje com a internet, peguei esse Gospel Shops aqui. Pô, mas o Gospel Shops não entra na música de adoração, irmão. Aí você vai querer colocar certas coisas que não tem nada a ver com aquilo, né? Com aquilo que está sendo tocado. Então, quando você entende, né? Você começa a compreender mais a música num todo, fica mais fácil para você fazer o que é certo no seu instrumento, né? No caso da bateria. Eu aconselho quem é baterista ir para uma escola de música, sim. Além de você ter o contato, né, de você ir para a escola de música, escutar também bons bateristas que também têm essa função de ser musical, né? Não um cara que pensa em ser um virtuoso ou um showman de batera. Se você quer ser um cara que funciona bem na equipe de louvor, quer ajudar a sua equipe de louvor na igreja, né? Quer tocar em conjunto, é importante você entender qual o teu instrumento melhor, você conhecer melhor o teu instrumento e também começar a ouvir também pessoas que tocam outros instrumentos, né? Ter essa sensibilidade de também ouvir outras pessoas que tocam instrumentos e também buscar referências, né, na área da música, assim, de músicas que possam trazer para você e possam desenvolver a musicalidade, para que você se torne um baterista melhor. Esse ponto é importante. Então você está me dizendo o seguinte, né? Que é necessário as pessoas adquirirem musicalidade, né? Elas têm o contato não só com o instrumento delas, né? Mas ter o contato com o ambiente musical, né? Então fica a dica aí para vocês, pessoal. Escola de música tem, como o Samuel falou aqui no Rio de Janeiro, para quem está assistindo de fora, no Rio de Janeiro a gente conhece aqui como FATECs, né, que abre, sim, tem umas escolas que abrem, tem as escolas particulares, se você tem condição de fazer isso, não tem problema nenhum, mas se você não tem condição, poxa, para mim é impossível ter isso,
Procure umas Fitechs aí, você vai conseguir ter as informações direitinho para você ingressar, não só ter o estudo com o seu equipamento, né? Seja não só bateria, tá? Mas seja teclado, violão, qualquer outro instrumento. Aí você vai ter uma musicalização. A gente há um tempo aqui, né, a gente trabalhou com musicalização infantil, né, Samuel? Que é o primeiro contato da pessoa com a música em si. Isso. Não é só com o instrumento específico, mas com a música em si. Como é que um todo funciona, né? Isso. É exatamente isso. E aí eu já quero passar para uma outra pergunta, né? Que a gente está falando aqui um pouco de técnica, um pouco de trabalho mais musical, pessoal. Mas o que você vê que um baterista, né, ele precisa ter já no campo espiritual? Como é que a gente consegue misturar isso, né? Ligar uma coisa a outra, né? Do campo espiritual para o campo profissional. Como é que funciona isso? Até mesmo porque a gente lida com igreja, a gente lida com banda de igreja, equipe de louvor de igreja, e muitas pessoas pensam assim, eu só preciso do frontman, do ministro ali, que ele precisa ser um cara espiritual, e os outros não precisam. Então, mas o que você falaria para as pessoas assim? Fala um pouco assim sobre o lado espiritual, que também o seu lado baterista precisa, né? Como é que funciona isso? Olha, eu acho assim, é muito interessante essa parte, porque você que está envolvido na equipe do louvor, né, o baterista, que ele é um dos integrantes ali, ele não tem apenas que se preocupar em tocar o instrumento, mas ele se envolver com aquele ambiente, né? Ele tem que se envolver com aquilo. E eu lembro que quando eu comecei a tocar na Igreja Batista, naquela época, assim, eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive para tocar no grupo Apocalipse, porque como era uma igreja batista pentecostal, a galera escutava já coisas de grupos congregacionais e de ministros de louvor. Então, quando eu comecei a tocar, o pessoal já tocava Ademar de Campos, o Azaf Borba, a gente chegou a tocar coisas de Nova Dimensão, do grupo de Nova Dimensão. Mas em termos de adoração, o Azaf Borba e o Ademar de Campos era muito forte, né? E assim, isso para mim foi muito importante, porque desde de novo eu já ouvia e eu já fui aprendendo a entender que, tipo assim, você ali não está apenas para tocar. Seu talento, o talento que Deus deu a você é para você estar ali, mas está envolvido com um ministro de louvor, porque ali você está levando a igreja a adorar, está levando a igreja a celebrar ao Senhor. Então, a todo aquele momento ali é um momento que as pessoas estão envolvidas, né, com o louvor e com a adoração. Esse é o principal motivo. Então, assim, eu acho que não tem como você ser um baterista de uma equipe de louvor e você não buscar essa área espiritual, né? Você buscar entender, né? Procurar entender o que é que está sendo cantado, a mensagem que está sendo levada, porque até na hora da ministração existe a questão da dinâmica e as coisas que acontecem às vezes quando você está tocando, que se você estiver prestando atenção ao que o ministro tem feito ali na hora de cantar e do contato que ele tem com a congregação, o que ele faz, o que a pessoa faz na bateria está totalmente ligado àquilo. Influencia. Isso, influencia totalmente. Entendeu? Não é uma coisa separada. Tudo aquilo ali, o baterista e os outros músicos, tudo aquilo ali é meio como se fosse uma cama para o ministro de louvor. Entendi. Todo mundo tem que estar envolvido naquilo ali. Então, o baterista, assim, na hora que é para a música crescer, na hora da adoração, ele tem que ir junto com o ministro. Se for uma parte de celebração, ele também tem que tocar com júbilo, com vigor, tem que passar toda essa mensagem através do seu instrumento, entendeu? Não pode estar disperso, tem que estar envolvido com o que está acontecendo. Então, é importante o baterista ter essa ideia de saber que ele ali não é apenas um músico, mas ele também é um adorador ali na equipe de louvor. Legal, legal. Muito bom, gente. Estou gostando muito desse papo aqui, está muito interessante. Deixa eu te perguntar, porque vocês não estão vendo aí na tela, pessoal, mas o Samuel trouxe algo que
pode ajudar vocês na prática, É né? isso aí. Então o que é isso aí, Samuel? Pode trazer para a câmera aqui pra gente? Então, isso aqui é um praticável, Uhum. né? Um pad de borracha. E isso aqui, para quem quer aprender, né, a tocar o instrumento, isso aqui é um dos primeiros acessórios, né? E é de suma importância, porque o baterista tem que andar com ele, né? E estudar, ter em casa, durante todo o processo de vida como músico, né? É aqui que você aprende a desenvolver a questão da técnica, dos baqueteamentos, né? Antes de você chegar ao instrumento, né? É muito importante. Hoje, se eu tivesse passado por isso aqui, talvez algumas coisas no começo poderia ter me facilitado muito. Entendi. Né? Mas hoje, a gente, com a informação que a gente já tem como a gente mostrar já o caminho mais fácil, né? Para quem quer aprender. Então, isso aqui é de suma importância, praticável, e daqui você vai aprendendo todos os rudimentos, né? Os primeiros rudimentos, toque simples, toque duplo, você pode fazer combinação com as baquetas, né? Que é o outro acessório que você usa, né? E os pés, e aí você vai trabalhando já algumas coisas de coordenação, e daí você depois pode ir para o instrumento, aí aprende as primeiras batidas, primeiros ritmos e tal. Legal. Pessoal, porque tem muita gente que pensa assim, cara, é muito difícil comprar um instrumento agora, é muito difícil eu ter uma bateria na minha casa. Primeiro, barulho, né? É complicado. É complicado. Mas aí você já pode começar com um praticável, né? Que é mais acessível, você encontra em todas as lojas de instrumento musical, você vai encontrar, você vai ver que é mais acessível. Às vezes, pessoal, tem muita gente que pensa assim, eu vou comprar um violão. Às vezes, se você comprar um praticável, você que gosta de bateria, vai sair muito mais barato do que você comprar um instrumento como o violão, como o teclado. Então, para você que sonha em ser um baterista, cara, começa com um praticável, vai se dar muito bem. Você pode comprar uma baqueta mais simples, né? E ali você já começar o seu treinamento, já começar o seu trabalho, né? E acho que vai ser muito interessante. Tem muita gente que pensa que tem que começar. A gente tem até uma bateria aqui no estúdio. Eu não vou mostrar para vocês agora. Não vou mostrar para vocês agora. Mas a gente tem uma bateria aqui no estúdio. E tem muita gente que pensa assim, eu vou comprar a bateria. Aí quando vai na loja e vê o preço, meu Deus, não tem como, não tem condições, né? Então você já pode começar aí com praticável. Eu vou pedir para você, Samuel, para você deixar os seus contatos, que aí eu vou deixar para o pessoal também entrar em contato, porque para quem não sabe, né, o Samuel se formou, você é formado? Sim, licenciatura em música pelo IBEC, é uma faculdade que até um certo tempo atrás era lá em Vila dos Teles, né? Então me formei lá, tenho outros amigos também que hoje também trabalham como um professor de música e alguns até chegaram a estagiar na FATEC também aqui de Marechal Hermes. E então assim, a minha formação é lá, licenciatura. E eu comecei a estudar música, né? Fiz a faculdade depois que eu entrei na Igreja da Graça. Então, na Igreja da Graça. Ele chegou aqui, pessoal, como baterista, músico profissional, e está com a gente aí há 12 anos. E ele é professor de música. Então, se você também tem interesse, eu não queria ir para uma escola. Então, você pode entrar em contato aí com o nosso baterista Samuel, que ele também é professor em outros dias aqui que a gente não está trabalhando na nossa sede. Ele está dando aula de música, aula de bateria. Passa os seus contatos aí, Samuel. Deixa os seus contatos aí para o pessoal. Então, o meu número de contato e o WhatsApp, né? 21 99155 7055. E minhas redes sociais. Vai estar passando aí embaixo na telinha para você para você pegar aí e salvar e entrar em contato com ele. A rede social? Rede social, o Facebook é Samuel Teles. E o Instagram é o Samuel Teles Drums. Samuel Teles Drums, está aí embaixo o arroba dele para você entrar em contato. E aí, que a pessoa quiser fazer aula com você, ela pode entrar em contato com você nas redes sociais ou no WhatsApp. Isso. E marcar um dia para você ter uma conversa com ela. É isso aí, eu tenho horários disponíveis aqui, os dias que são os dias fixos aqui, né? Quarta, sexta e domingo. E aí a gente pode combinar aí
Aqui que a gente está falando, pessoal, aqui na Igreja da Graça de Madureira, Isso. na nossa sede, aí você pode entrar em contato com ele. Então, deixa os seus agradecimentos aí, fala o que você... Sua última frase aí pro pessoal, que é baterista, o que você falaria pra galera? Eu vou falar de algumas pessoas, eu quero falar do meu professor de bateria, Cid Cruz, da época de escola de música, também agradecê-lo. Há diversos bateristas que também me influenciaram enquanto eu estive lá em Recife, amigos da música também, de épocas que eu também tive contato lá, quero agradecê-los também, minha terra natal, que amo muito, né? E eu quero dizer o seguinte, para quem é baterista, nunca desista desse instrumento. Isso para mim a minha maior paixão, e agradeço muito a Deus por ser hoje, por Ele ter me dado o talento e estar trabalhando com esse talento que Ele me deu na obra dele, né? Envolvido na equipe de louvor, no Ministério de Louvor. Pessoal, eu posso até você olhar assim estranho, mas eu falo com todo carinho, com todo amor, que ele é um baita de um baterista, pessoal. Que baterista, é monstruoso, que esse cara toca. Assim, eu já vi tanta gente sentar naquela bateria e não tirar o som que esse cara tira. É incrível como o som dessa pessoa muda, cara. Como é que o som vem daquela bateria? É muito bom. É talento puro, é Deus abençoando. Quero agradecer também muito a Deus pela oportunidade de trabalhar com essa equipe incrível, né? Pastor Mateus, Maestro Júnior, Cledir, a gente agora tá com o Mateuzinho, né, tocando baixo lá, que também é auxiliar. A Igreja da Graça, para mim, é uma bênção na minha vida. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade e vamos que vamos fazer essas coisas acontecerem aí, em nome de Jesus. É isso aí. Pessoal, aqui fica a nossa Escola de Adoradores. Se você quer seguir a Escola de Adoradores, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, já curte aí, já compartilha. Também se inscreva no canal para mais informações. Na semana que vem nós vamos ter um outro convidado aqui, já dando aquele start e encerramento da Escola de Adoradores e aquele start no nosso podcast. E se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, @MateusLimaPR, @MateusLimaPR, tá aqui passando embaixo para você seguir. Também no TikTok, @MateusLimaPR.pr, @MateusLima.pr. No Facebook é a mesma coisa, @MateusLimaPR, tá? Essas são as minhas redes sociais. No Telegram você pode me encontrar pelo telefone 21 99800 0619, 99800 0619. Aí você vai me encontrar lá no Telegram, tá bom? E aqui, Samuel, eu te agradeço. A gente fica aqui. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até lá. Tchau, tchau. Valeu.